a questão que eu abri o jornal falando aqui sobre esse assunto, né, que são as falas de Lula. Uma mistura de arrogância com demência. Será que é isso? Eu não sei, eu acho que foi proposital. Lula conduz o nosso Brasil para um destino desastroso, eu não tenho a menor dúvida disso, mas agora muito perigoso, muito perigoso. O presidente do CONIB, Cláudio Lotenberg, diz que a frase falada por Lula, que está lá passeando mais uma vez às custas dos brasileiros pobres, está lá passeando pelo Egito, fez turismo, está fazendo nada de relevante lá, está passeando mesmo. Ele, lá na Etiópia, saiu, se vocês não ouviram aí, a gente vai repercutir a fala dele, mas saiu mais uma vez atacando o Estado de Israel, atacando os judeus, e agora pior, ele fez pior do que isso. Ele comparou os judeus a nazistas, que são justamente os responsáveis pelo extermínio de 6 milhões de judeus. O que disse o presidente do CONIB? O presidente da Confederação Israelita do Brasil, que é o CONIB, o Cláudio Lotenberg, considera essas declarações do presidente Lula sobre a atuação de Israel na faixa de Gaza como lamentáveis e fruto de ignorância. Lula comparou, nesse domingo, como ele já citou, a operação militar de Israel contra o Hamas em resposta aos ataques terroristas do dia 7 de outubro, fez essa comparação com o extermínio de judeus realizado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A frase provocou uma reação do governo israelense, que convocou o embaixador brasileiro em Tel Aviv. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, considerou que as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Gente, aí são gravíssimas. Continuando, não são graves, são gravíssimas. Por outro lado, o Hamas agradeceu Lula por seu posicionamento. Agradeceu, postou no Twitter lá um agradecimento. Agora, tem repercussão para tudo quanto é lado. Vou pegar algumas aqui. O nosso ministro do STF, Mendonça, num culto ontem, também falou alguma coisa acerca disso. O que ele disse, Tiago? O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, disse nesse domingo, dia 18, que o Brasil abdicou de sua neutralidade diplomática em relação à guerra na faixa de Gaza. Além disso, o magistrado sugeriu que o governo de Lula tomou uma posição na guerra e apoia um grupo terrorista. Abre aspas, porque citou ele aqui, foi num culto, num culto evangélico, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, cuja transmissão era feita pelo YouTube ao vivo. O Brasil tomou sua posição. Em resposta, tomei a minha posição, defendendo a devolução de todos os sequestrados. Acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos gratuitamente. Lula agiu como o mais virulento antissemita, diz Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Exato. O que ele falou? Ele disse isso no domingo, teve toda essa repercussão, após o presidente dizer essas palavras aí, O presidente Luiz Inácio Lula da Silva age como o mais virulento antissemita, desenrola a memória dos 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. Declaração que foi feita em uma conferência, o vídeo com o trecho foi compartilhado em todas as redes sociais. E abre aspas aqui para mais detalhes. Hoje, o presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista genocida, ao Holocausto, desonrou a memória dos 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas, demonizou o Estado judaico como o mais virulento antissemita. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. Eu acho que Lula não fala isso por ignorância. Ele fala de forma premeditada. Ele não é um indivíduo bom. Não carrega algo bom dentro de si. Se carrega, ele sufoca. Porque falar uma asneira desta proporção, desmerecendo
simplesmente 6 milhões de pessoas que sofreram com o nazismo na Europa, é realmente uma fala medonha, por que não dizer agressiva ao extremo e provocativa também. Lógico que ele quer uma reação, ele já teve. O Hamas já disse: obrigado pelo que você falou. E aí? Para onde vai o Brasil? O Brasil que foi responsável, foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que ajudou a criar o Estado de Israel. Agora joga por terra, sepulta debaixo de milhões de cadáveres esta asneira tremenda dita por um cara que é o presidente da República, escolhido pelo STF, como disse o Gilmar Mendes, né? A gente sabe disso. Mas está no cargo, envergonha o Brasil, está do lado de tudo que não presta o tempo todo. Eu iria recomendar o Lula assistir a Lista de Schindler. Outro dia eu assisti, essa semana eu assisti de novo, um filme que eu já vi várias vezes e que não deixa de ser repugnante por toda a história, um filme real, né? Um filme que trata, o filme real não, um filme que trata uma realidade de forma nua e crua. Talvez o Lula possa assistir o filme, eu não sei se ele tem paciência para ficar 3 horas assistindo aquele filme, é um dos filmes mais longos que a gente tem aí, que retrata o holocausto nazista e a luta de um indivíduo, Schindler, de salvar alguns que ele pôde da morte certa, alguns que ele conseguiu, né? Perdeu toda a sua riqueza, sua fortuna, tudo que tinha para poder salvar esses judeus que ele tratava de cuidar numa fábrica. A história é muito bonita, eu recomendo, quem não conhece, a Lista de Schindler. É um filme já antigo, mas muito bom, que retrata isso. Lula não vai assistir, né? Se sentar na frente da televisão e tiver paciência de assistir, eu não sei, que talvez depois já do 3º ou 4º gole de cachaça, ele já deve estar pensando em outras coisas, não vai gostar de ler. Se não tiver dublado, então lascou-se, porque ele não consegue ler, né, o que vai estar escrito nas legendas. Um ser humano desprezível, é isso que é o nosso presidente. Ao desprezar tanta gente, o desprezível é ele. E está ficando cada vez pior. Está ficando cada vez mais ridícula a fala dele, as participações dele, né? Eu lamento por tudo o que o Brasil ainda vai ter que passar com esse indivíduo falando as besteiras e as bobagens que ele vem dizendo todos os dias. Mais uma vez, volta a falar, né? E a reação é óbvio que é grande, né? Reação, olha, gente, tá aí, né? Você pega aí os principais veículos de comunicação, né? O que está acontecendo aí é que a gente vai ter, os parlamentares já falam lá em impeachment, pedir o impeachment de Lula, né? Pedir aí a reação firme dos brasileiros contra essa asneira, né, que realmente leva o Brasil a um estado de guerra contra Israel. Não tenho dúvida disso, né? E a manifestação é clara, né? Os deputados já vão, né, de oposição, pretendem fazer um pedido de impeachment, né? Israel convocou o embaixador brasileiro para uma séria repreensão, né? O Lula já é considerado persona non grata em Israel e por aí vai. Que coisa terrível. Mas esses são os comunistas. Esses são os socialistas. Para eles, como Israel está ligado aos Estados Unidos e são os imperialistas, para eles qualquer asneira no sentido de atacar esses países é válido, né? Eu realmente fico muito triste com isso, né? O presidente nanico que sustentamos faz plásticas, botox, usa terno Armani e faz de conta que sabe ler.
De nada adianta, ele nasceu deformado, moral, física e intelectualmente. E é exatamente por isso que foi colocado onde está. Participação da nossa ouvinte aqui. O Eduardo Quaresma. Bom dia, senhores. Eu gostaria muito de ver a imprensa contabilizando quantas vítimas foram mortas.